Então, estamos dando início à apresentação do painel Pesquisa, Engenharia e Design aplicados a habitats espaciais. Esse é o primeiro painel que está acontecendo, então, no dia hoje, 5 de dezembro, no Space Habitat Event. O evento hoje, no sábado, ele ocorre em português, tá? Então, eu vou dar início à primeira apresentação. A gente tem um horário aí até o final da manhã, agora horário local são 10 horas e 12 minutos. Então, vou iniciar, então, a minha apresentação. Um momento. Ok. Então, a primeira apresentação agora dessa programação é sobre o solo simulado no Brasil, pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui nós temos algumas motivações para esta pesquisa. A primeira motivação é a existência do Habitat Marte, né, que impulsiona o desenvolvimento dessas atividades de pesquisa a partir do solo simulado, né. Nós temos também, então, aí o Habitat Marte ele está no contexto de outras estações que têm desenvolvido interesse nessa pesquisa também relacionada a solo simulado. A segunda motivação é fazer uso e ter como oportunidade, né, aí a questão do Pico do Cabugi, enquanto espaço físico para a realização de atividades extraveiculares a partir da Estação Espacial Análoga Habitat Marte, né? Fazer uso desse lugar como uma paisagem de divulgação científica. Então, nós vamos apresentar algumas imagens aí para vocês verem como o Pico do Cabugi ele apresenta uma paisagem análoga que realmente torna interessante o registro dessas imagens para divulgação científica. Então, nós estamos aí, o Habitat Marte está na zona rural, aqui de Caiçara do Rio do Vento, e chegando aqui a BR-304, que é a estrada que vai para Mossoró, de Natal para Mossoró, e Fortaleza. Então, esse percurso total ele tem então 43 quilômetros e 42 minutos de deslocamento, né? Então, aqui é uma imagem do Pico do Cabugi. Temos aqui uma imagem de Sara Campos aqui realizando a coleta, né, umas amostras do solo, né, que foi feita em uma das nossas viagens. E a terceira motivação é empreender uma pesquisa a partir do Rio Grande do Norte que contribua para a exploração e a presença humana em Marte. De certo modo, colaborar para a sobrevivência da espécie humana e outros organismos terrestres. Então, o Elon Musk, uma apresentação que ele fez no International Astronautical Congress, em Adelaide, ele já chamava atenção para isso. O planeta Terra ele não está livre de cataclismas, né, de repente, de possíveis grandes acidentes que ameacem a raça humana. Então, o planeta Marte ele coloca como um plano B, né, e se a gente quer sobreviver enquanto espécie, assim, futuramente, a gente deve pensar em ter um plano B, que seria uma presença sistemática em Marte, né? Então, isso a nossa pesquisa, ela colabora um pouco para isso, né? Motivação 4 é dar suporte à pesquisa sobre a agricultura espacial. Aqui é o Wagner Wemelink, que é um pesquisador da Holanda, que ele já tem pesquisas bastante avançadas sobre a questão do uso do solo simulado, né? Lá na Holanda. Então, a ideia é que as nossas pesquisas colaborem com essa discussão internacional que está ocorrendo, né? Então, alguns objetivos dessa pesquisa: levantamento da literatura sobre solos simulados à base de basalto, identificação desses depósitos de basalto vulcânico no Rio Grande do Norte, pesquisa sobre usos dos solos simulados à base de basaltos, análise do solo, elaboração de metodologia de leitos de cultivo. Então, esses são alguns objetivos que nós temos realizado. No caso, nós descobrimos uma base de dados muito interessante, que é da University of Central Florida, certo? Que lá nessa base de dados nós encontramos 3 experiências de produção de solo marciano simulado com base no basalto e 2 pesquisas sobre o solo lunar com as mesmas características, certo? Então, a identificação das 5 experiências baseadas em basalto encorajam a pesquisa sobre o solo simulado no Brasil, identificando a disponibilidade no Pico do Cabugi, assim como a importância para o contexto das operações da estação. Então, nos próximos slides, a gente vai ver algumas páginas dos resultados, né, nessa base de dados aí que foi feita aí na base de dados da UCF. Então, numa pesquisa que foi feita sobre solo marciano,
nós encontramos, então, aí 3 solos, certo? Um solo coreano, o solo de Mojave e um solo chamado Martian Garden. Então, nesse solo de Mojave, ele foi desenvolvido para apoiar a Jet Propulsion Laboratory, a JPL, né? Então, porque na JPL, lá em Pasadena, Califórnia, na área metropolitana de Los Angeles, é onde eles desenvolvem os rovers, no caso o rover, todos os rovers, o Curiosity e agora o Perseverance, né? Então, eles precisam desse solo simulado para realizar os experimentos dele. Encontramos alguns artigos sobre essa experiência lá, né? Os autores, aqui no caso Peters et al. Também um segundo solo seria, então, a questão do solo coreano aqui, que foi desenvolvido pela Universidade de Hanyang, né? Lá na Coreia. E o terceiro é um solo desenvolvido por uma empresa privada, uma startup, que é chamada, essa startup ela se chama Martian Garden, que aí eles fornecem também para a JPL, e além disso eles fornecem para pessoas, qualquer pessoa que queira adquirir esse solo, tá? Que aí eles fornecem kits para pesquisadores, amadores, educadores, e aí os crianças e pesquisadores vão poder, de repente, utilizar esse solo como se estivesse cultivando em Marte, mas sendo aqui no planeta Terra, né? E aí nós fizemos, nessa base de dados, a pesquisa também relacionada ao solo lunar, encontramos 2 resultados, um da Universidade de Maryland e outro que é do Kennedy Space Center. E aí, o Maryland, eles encontraram um solo vulcânico em Sanders, na Virgínia, né? E teria algumas características muito semelhantes. E tem então, a publicação de alguns artigos sobre isso. E o outro é que ele chama de Black Point, né? Que foi um solo desenvolvido pela própria NASA a partir do Kennedy Space Center, né? Então, aí tem algumas referências sobre os solos análogos lunares. Então isso é bem interessante a gente ter identificado essas fontes de solo simulado à base de basalto, e porque a discussão teórica, né, técnica desses artigos aí, vai servir de elemento para as nossas discussões dos resultados laboratoriais aqui do solo que nós encontramos aqui no Pico do Cabugi. Então, aqui nós temos alguns solos vulcânicos no Brasil, né? Mas vocês vejam que é em locais bem específicos, né? E aqui no caso do Pico do Cabugi, então a gente tem essa vantagem da proximidade. Temos um mapa geológico aqui do Rio Grande do Norte, então assim estudos que realmente caracterizam que a presença do basalto aqui no Rio Grande do Norte. E aí temos a pesquisa sobre a aplicação de solos análogos, né? Nós verificamos 3 principais aplicações, que seria utilizar esse solo para o cultivo de alimentos, também a impressão aditiva de itens ou produtos e também a impressão aditiva de habitats. Então, a pesquisa futura estaria relacionada a essas três possibilidades de utilização desse solo análogo, né? Em relação à questão da produção de alimentos, então a ideia era construir ambientes confinados, que a gente tenha sensores e tenha também o suprimento de água para o desenvolvimento e nutrientes para o desenvolvimento dessas plantas. O pesquisador Davi Souza está trabalhando comigo nisso, a gente está vendo como é que seria esse receptáculo para a gente tá com uma pequena estufa, né, para estar cultivando esse alimento nesse solo. Uma segunda aplicação seria a questão da impressão aditiva. Aqui tem um vídeo mostrando uma pessoa utilizando o barro, né, a argila, para a produção de uma espécie de tigela, tá? Então, isso é do nosso interesse, ver como é que a gente poderia estar montando um compósito que, de repente, a gente conseguisse, de repente, imprimir utensílios, né, com isso, né? E uma terceira seria a questão da impressão de habitats. Aqui é uma tecnologia chamada Masha, né, que ele usa o plástico também na composição, né? E é muito conhecido esse projeto. Nós vimos no ano passado também lá nos Estados Unidos a apresentação desse projeto no International Astronautical Congress, que eu e Davi a gente participou. E aqui nós temos uma experiência no Rio Grande do Norte, que é da Universidade de Potiguar, que, no caso, eles fizeram uma construção através dessa técnica de impressão
aditiva, já agora no período do coronavírus, agora em 2020. Então, nesse caso, utilizando concreto, né? Então, a ideia é interagir com esse grupo aí, né, de pesquisadores que fizeram usar essa técnica, né? Então, nós fizemos, aqui nós temos algumas fotografias que ilustram esse processo de coleta de amostra do solo, lá no Pico do Cabugi, né? E, então, esse solo ele foi levado agora em novembro para o Centro de Tecnologia Mineral, CT Mineral, que é do Instituto, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e aqui nós temos alguns resultados da presença dos elementos mais presentes, né? Então, seria 36% óxido de ferro, 28% dióxido de silício, 10% o óxido de cálcio, também em torno de 10% óxido de alumínio. E então, comparando com a literatura, com o artigo do Peters, né, nós observamos elementos muito comuns, como, por exemplo, a questão do dióxido de silício, tá certo? Também você vê a questão da presença do ferro também, né? Aqui o óxido de ferro, também em grande presença, também o óxido de cálcio também, aqui 10% também. Então, isso, na leitura do técnico Yuri, que foi quem fez a leitura, nós, assim, na discussão que nós tivemos com ele disse que existe similaridade, né? Então, esse resultado é animador, porque a gente pode, com isso, dizer, assim, é lógico que a gente vai fazer uma discussão teórica mais profunda, que nós temos o solo simulado, né? O solo que pode ser utilizado para utilização, né? No contexto usar esse solo como um leito, como um elemento de cultivo, né? De alimentos, que vai ser uma pesquisa muito importante, né, para os futuros habitats em Marte ou na Lua, né? Usar esses solos para o regolito marciano, no caso, o solo lunar, para o cultivo de alimentos, né? Então, isso foi um resultado muito animador, né? Então, alguns desafios é realizar a comparação dos resultados laboratoriais com as análises apresentadas em outras pesquisas, com isso destacar a similaridade de outros solos simulados, então isso a gente já está fazendo, como vocês observam, identificar a jazida que tenha condições legais, técnicas e logísticas de suprir em quantidade e qualidade a matéria-prima, principalmente se a gente tiver uma pesquisa futura em termos de impressão aditiva de habitats, porque precisaria de mais matéria-prima, né, uma quantidade bem maior. Também relacionar e desenvolver equipamentos, tecnologias para realizar a impressão dos itens das habitações, realizar pesquisa e elaboração de leite de cultivo, também com solo simulado. E aqui nós temos algumas ações que já foram realizadas, dezembro de 2019, agosto de 2020, setembro de 2020 e novembro de 2020, então, já foram algumas ações assim relacionadas a essa pesquisa que a gente está realizando, né? Em relação à questão do habitat, né? No caso, uma das possibilidades que a gente imaginou seria a construção de um domo, né? Que seria uma iniciativa mais simples, né? De estar sendo realizada, tá? Então, esse domo ele teria praticidades, né? E aí na realização dele, né? Aqui são algumas referências, então aqui são os meus agradecimentos. Então é isso, pessoal, um pouco eu tinha a apresentar aqui inicialmente.